Bom, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concurso vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for, que caia o conteúdo de História na sua prova, ok, pessoal? Como vocês podem olhar aqui o e-mail historiacomp1@outlook.com, Facebook Istisai, o celular para mensagem 3291650267. Como você pode olhar aqui do lado, esta aula é sobre resolução de exercício de uma prova anterior da SPSECAS de 2000, se eu não me engano é 2000 mesmo. O tema é sobre unificação alemã. Pessoal, aqui embaixo nas descrições vai estar o link remetendo vocês à playlist de História Geral, onde tem esse tema, unificação alemã, com as aulas super completas mesmo, tranquilo? Aqui eu vou explicar um pouco, resumidamente, o que foi essa unificação alemã, beleza? E depois eu vou falar para vocês os benefícios do nosso CHC aqui embaixo, depois na próxima slide, nesse último aqui, né? Que vou estar falando para vocês os benefícios que nós temos para te ajudar, ok? Vou fechar um negócio aqui que eu estou fazendo doideira, nosso curso é assim mesmo, é muito doido e vamos continuar. Vamos lá! Pode-se afirmar que a unificação alemã, então eu não menti, o tema é unificação alemã, foi concluída graças a um conflito entre 1870 a 1871, que estimulou a exaltação do nacionalismo alemão na luta contra um inimigo comum, uma vez que os estados do sul, Baviera, Württemberg, Bad e Rheinland, continuavam indecisos devido à influência política austro-húngara. Trata-se da... Pessoal, só um minuto que eu vou tomar um gole d'água, porque essa questão é muito interessante. Então, galera, eu tomei a minha água. Vamos entender a questão. Pessoal, ele está falando de um período do conflito de 1870 a 1871. Podemos nos atrapalhar em duas alternativas, entre a alternativa B e a alternativa C. Calma que eu vou explicar para vocês. Só vou pegar de novo aqui, galera. Desculpa aí, galera, porque o microfone aqui estava com mau contato, que eu dei uma olhada aqui no troço aqui embaixo, mas acho que o áudio melhorou para vocês. Ou se está a mesma coisa, desculpa. Vamos entender. Podemos ficar com uma dúvida entre essas duas alternativas. Por que, professor, não é a Guerra do Palatinado? Essa guerra ocorre em 1618 e é uma guerra entre a Espanha e o Palatinado, atual Renânia. Tranquilo, pessoal? A letra D está errada. Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial é lá na frente, como você já sabe. A Guerra dos Ducados de Dinamarquesa não tem nada a ver. Tranquilo? Vamos nos atentar primeiramente. O que foi a unificação alemã? O objetivo principal era criar um mercado único, desenvolver a indústria. Por quê? Pessoal, na região ali onde é a Alemanha, você tinha a chamada Confederação Germânica, onde nessa Confederação Germânica, dois grandes estados, liderados pelo Reino da Prússia e o Reino da Áustria, comandavam essa Confederação Germânica como que está aí na frente. Mas vamos entender primeiramente. A Prússia, gente, a região do Reino da Prússia, era muito desenvolvida, era muito industrializada. E ela queria unir esse mercado, unir esses estados germânicos, esses reinos, num só país, para o quê? Ampliar esse mercado e ainda mais desenvolver a indústria. Vamos entender. O território germânico estava fragmentado em 39 estados, que formavam a Confederação Germânica, como eu falei para vocês, que era governado por uma assembleia com representantes dos maiores estados, Prússia e Áustria, que mandavam. Tranquilo? Então, na região aonde é a Alemanha, na parte do território germânico,
você tinha a chamada Confederação Germânica, liderada, né, nesse caso, por ideias da Prússia e da Áustria. Só que, gente, havia diferenças. Por quê? A Áustria, comandando os estados principalmente do norte, e a França, que também influenciavam algumas partes ao sul, não queriam a unificação alemã. A Áustria, por causa de ter um grande império, e a França também, por causa de ter um grande império e forte perto de suas fronteiras. Aí está o problema. A Alemanha de Guilherme I e com o primeiro-ministro, o chanceler Otto Bismarck, querem essa unificação de qualquer jeito. Tranquilo? Lembrando, a unificação com o objetivo de que unir esses estados germânicos num só país para aumentar o mercado e desenvolver mais ainda a indústria. Então, ela tem que passar por cima de alguns problemas. A Áustria é um desses. Numa região do Ducado de Austrian vai se formar esse conflito que vai acontecer em 1866. Na nossa questão, ele fala do período de 1870 a 1871, ou seja, nós já descartamos a Guerra Austro-Prussiana. Tranquilo, pessoal? Continuando. Sobra quem? A França. O problema é que a França de Napoleão III se opunha a essa unificação alemã, com medo de ter um grande estado às suas fronteiras. E pior ainda, havia outro problema, que era o quê? O rei da Espanha morre e o trono da Espanha tinha a sucessão na linha um parente do rei da Prússia, de Guilherme I. E o que acontece? Teria o direito, nesse caso, o parente da Prússia governar a Espanha. O problema é que Napoleão III, temendo aumentar o grande poder e a influência muito grande da Prússia na Península Ibérica, ele vai fazer o quê? Vetar essa nomeação. Aí nós temos os discursos de Bismarck e a inflamação do conflito entre França e Prússia, a chamada Guerra Franco-Prussiana. Tranquilo, pessoal? Foi quando? Então você já sabe. Resumindo esse conflito franco-prussiano, vitória da Prússia. E em 1871 é assinado um tratado, o Tratado de Frankfurt, né? Aonde o derrotado, a França, principalmente, tivera que pagar o quê? Uma elevada indenização para a Prússia. E além do mais, ceder para a Alemanha os territórios da Alsácia e da Lorena, territórios que eram ricos em minério de ferro. Produto muito importante para quê? Matéria muito importante para quê? Para a indústria. Nada mais nada menos, gente, que essa perda da Alsácia e da Lorena, depois, lá na frente, na Primeira Guerra Mundial, vai levar ao chamado revanchismo francês. Né? Essa ideia de reaver o território perdido. E ainda mais, a França paga o baile da vitória da Prússia. Tranquilo, pessoal? Consequências dessa vitória prussiana é a unificação alemã. A criação do Segundo Reich, ou o Segundo Império Alemão. Tranquilo? O desenvolvimento econômico. Por quê? Gente, e militar. Mas principalmente o desenvolvimento econômico. Faz aumentar as tensões na Alemanha entre Inglaterra. Pessoal, quando tinha-se, antes da unificação alemã, a Inglaterra era a grande poderosa. Né? Você observava que ninguém poderia se rivalizar, levantar armas contra a Inglaterra, rainha dos mares, a grande poderosa.
O problema é que a Prússia, muito industrializada, e ainda mais com a unificação da Alemanha, ela consegue se desenvolver muito rapidamente sua economia, até rivalizar com a Inglaterra. Aí nós temos interesses em jogos, interesses econômicos, como por exemplo a partilha da África. Então nós observamos o que nesse momento? Tensões entre Inglaterra e Alemanha. Por causa de quê? Do grande avanço do desenvolvimento econômico da Alemanha. Nada mais, nada menos, é um dos motivos que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Tranquilo? E o desenvolvimento militar da Alemanha, que cresce absurdamente. Então, como eu falei para vocês, a questão correta é a letra B, Guerra Franco-Prussiana, porque ele fala desse período aqui, ok? Então vamos lá, pessoal. Você que não conhece, se inscreva em nosso canal, Ist Sattler. Você clicando lá em playlist, você tem todos esses benefícios aqui para vocês, desde o resumão SPSEC, dicas, e também as dicas e resolução de exercícios de provas anteriores de SPSEC, que são essas playlists que vocês podem observar aqui, com várias aulas. Também, você que é da ESA, também tem material para ESA, Colégio Naval também tem, Enem também tem, PMs, como por exemplo PM Bahia, PM São Paulo e entre outros, Bombeiro, que eu estou começando, vestibulares que eu também vou começar, Enem, como eu já falei, tem tudo aí para vocês, ok? Eu vou criando mais playlists ainda para aumentar o leque dos concursos de vocês. Mas principalmente, gente, lembrando que aqui embaixo nas descrições vai estar o link remetendo vocês à playlist de História Geral. E essa História Geral, pessoal, essa playlist de História Geral, História da América e História do Brasil, pessoal, essas três playlists são fundamentais para vocês. São super completas mesmo. Aqui é um resumo, mas nessas três eu estou detalhando muito mais ainda, beleza? E a playlist Pulo do Gato, que são os temas mais importantes que eu acho para vocês. Beleza? Se inscreva em nosso canal e curta o nosso CHC, o canal Ist Sattler. Valeu!